Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo? Olá a todos. Boa tarde. Nós vamos dar início brevemente a uma live, né, com a participação da professora Tatiana Roque, aqui no Filósofas na Rede. Vamos só aguardar mais um tempinho para a gente iniciar a nossa live de hoje. Olá, gente, boa tarde. Vamos dar início à nossa live. Nós já estamos aqui com a professora Tatiana Roque. Professora, vou solicitar aqui a sua entrada. Olá, Olá, tudo professora, bem? tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tô sim, você tá me ouvindo? Sim, sim. Boa tarde, né? Primeiro, muitíssimo obrigada pela sua generosidade em estar participando aqui com a gente do Filósofas na Rede. É um Só prazer sua, o imenso seu estar rosto tá conversando. cortado aqui, Roberto. Tá ouvindo? Tá vendo? Agora sim. Melhorou? Isso, melhorou. Esses são os ajustes assim de improviso para poder fazer a live. A live está em cima de várias caixinhas para poder ficar igual. Exato. Bom, professora, muitíssimo obrigada em nome aqui do Filósofas na Rede. Esse projeto, essa iniciativa é muito importante para a gente em tempos, né, de isolamento social, estar compartilhando ideias, acolhendo novas pessoas e personagens da filosofia nesse momento. E a nossa live de hoje tem um sentido especial, que é falar sobre política, representatividade e renda básica, né? E nada melhor que a professora Tatiana Roque para estar compartilhando com a gente é, toda essa construção desse projeto que foi criado para poder diminuir as desigualdades sociais que acontecem no nosso país em tempos, né, de pandemia e de crises, né, sociais também. Então, assim, para a gente começar, professora, eu queria muito que a senhora falasse um pouco quem é Tatiana Roque, como foi a sua construção enquanto filósofa, matemática e figura pública. Eu acho muito importante a gente também trazer a figura da professora aqui nesse momento da live para também mostrar um pouco da sua trajetória de vida. Sim, obrigada, gente, pelo convite. Estar aqui com as filósofas na rede, né? Seria melhor numa rede de verdade, mas como a Isso gente tem seria que fazer ótimo. o isolamento, não tem jeito, né? E não, então, eu tenho uma trajetória assim bem diferente, né, interdisciplinar, porque venho da matemática, cheguei a fazer mestrado em matemática e no doutorado eu cheguei à conclusão de que me interessava muito mais a filosofia daqueles conceitos que eu tinha estudado do que, né, demonstrar teoremas, que é um pouco o que os matemáticos fazem, né? Então aí eu enveredei pela filosofia, eu fiz, né, cursos primeiro por fora de filosofia, depois eu fiz doutorado em filosofia e história da ciência, e aí segui um pouco nessa linha de sempre trabalhando com filosofia, história da ciência, história da matemática, né, juntando essas coisas aí, que é um caminho que não é muito fácil. Eu costumo dizer que eu faço parte do movimento dos sem área, porque entre história, filosofia e matemática, né, os matemáticos acham que eu sou filósofo, os filósofos acham que eu sou historiador, os historiadores acham que eu sou matemática. Então, eu sou do movimento dos sem área. Na verdade, eu nunca consigo me encaixar muito bem numa área. Por incrível que pareça, no século XXI, a gente ainda tem dificuldade de lidar, né, com essa interdisciplinaridade. Assim. Então, sobre a minha trajetória, eu acho que isso que é o mais marcante, assim, né? Que marcou bastante minha trajetória acadêmica e intelectual, né? De um modo geral. Que ótimo. E
vamos até falar um pouco sobre agora sobre essa questão da política, que é um campo que hoje é muito batido e, assim, no dia a dia a gente escuta, olha, não vamos discutir política, esse momento que nós estamos passando agora não é um momento de se discutir política, né? E a professora é uma figura pública, né? A senhora se candidatou a deputada federal pelo Rio de Janeiro, participa de movimentos sindicais. E eu queria saber um pouco, assim, qual é o papel da política, né? Se a gente for pensar, por que nós devemos falar sobre política? E eu queria ouvir um pouco dessa sua trajetória também de construção de figura pública, para a gente poder puxar a conversa sobre a renda básica, né? Sim. Então, eu acho que a política está precisando muito se renovar, né? Eu faço parte desses movimentos de renovação da esquerda. Eu acho que a gente precisa muito renovar as agendas, as formas de participação, as formas de mobilização. E foi um pouco com essa ideia que eu sempre gostei de política, sempre militei, mas essa última, né, inserção na política mais institucional foi a partir da minha atuação no sindicato dos docentes da UFRJ, que eu fui presidente do sindicato, né, numa época difícil. Eu comecei em 2015, mas aí eu peguei ali 2016 o golpe e todos os cortes na ciência. Então, a gente fez muitas mobilizações contra os cortes, contra essa desvalorização da ciência, e isso acabou, né, me projetando naturalmente como uma liderança nesse campo, e a candidatura surgiu daí. Né? Não era uma intenção, assim, né? Nunca tinha pensado isso, nunca tinha preparado isso, mas era realmente um momento, eu acho, em que as pessoas estavam, né, querendo novas lideranças, novas figuras políticas, e a coisa foi, e foi ótimo, a campanha foi linda. Eu, né, tive uma votação muito boa, fiquei bem perto ali, sou suplente, na verdade, mas não é uma coisa assim que eu diga, eu vou fazer carreira política. Foi esse momento e eu estou aí. Eu acho que quero continuar fazendo política, mas ainda não sei muito bem, né, como vai ser a continuação nessa linha. Por enquanto, eu tenho atuado mais mesmo como intelectual pública, porque o meu principal, mesmo seja na política institucional, no partido, aonde for, o meu principal objetivo é renovar essas pautas da esquerda, né, trazer novas discussões, novas maneiras de fazer política, novas formas de mobilização, novas formas de luta. Isso eu acho que a gente está precisando muito, principalmente no campo da esquerda. Com certeza. E eu acredito também que são outras frentes que se pode ter, né, com a ascensão dessa nova perspectiva de buscar renovar a política, né? E eu li um texto da professora que saiu num conjunto de textos do Pandemia, da N-1, chamado Erotismo e Risco na Política, né? Um texto muito interessante que traz muito dessa sua ideia de renovação dessa esquerda, desse lugar, né? De trazer novos atores, e esses novos atores que estão hoje movimentando o cenário político, né? E eu queria falar um pouco, e que a senhora também falasse um pouco o que é esses novos atores na cena política e por que representatividade hoje é um tema que tem que ser bastante debatido e, de alguma forma, pensar novos conceitos para representatividade também. Então, eu acho que não é só uma questão de representatividade, mas representatividade é importante porque a gente, claro, que não vai poder falar de renovação da esquerda, de renovação da política, com as mesmas pessoas que sempre fizeram política, que sempre foram nossos representantes, homens, brancos, um pouco a cara que o Congresso Nacional tem hoje e o Ministério, né? Eu lembro quando depois do golpe que o Temer assumiu, aquela foto do Ministério do Temer, que era uma coisa aterrorizante, né? É claro que isso daí é algo que a gente precisa muito, e por isso que precisa de novas lideranças, né? De pessoas dispostas a ocupar esses lugares, justamente para a política não ficar sempre nas mãos das mesmas pessoas, né? E a senhora fala nessa nova
reivindicação de novos atores políticos, existe também uma mudança que a senhora chama de um abalo geográfico nas estruturas da sociedade, nas estruturas da política, né? Porque esses atores, eles realmente eles não querem mais ficar apenas num lugar de representatividade, de serem representados por essa política que de alguma forma não realmente não pensa nos anseios desses novos atores políticos, né? E eu achei interessante isso que a senhora falar, porque é reivindicar mais do que representação, né? Reivindicar a história, reivindicar suas próprias lutas. E eu acho interessante realmente a gente pensar sempre a possibilidade de uma renovação da política com esses novos atores, mas também que as pessoas se coloquem dentro desse espaço da política, né? Então, mas o que eu falo muito aí é justamente de fazer essa junção, né? Por um lado, a gente não pode renovar a política com as mesmas pessoas de sempre, né? Vai ser muito difícil. Por outro lado, mudar as pessoas também não adianta. A gente precisa de novos projetos, a gente precisa debater agenda, a gente precisa debater programa, a gente precisa debater propostas econômicas. Então, eu acho que essas duas coisas têm que vir juntas. Também não adianta mudar só os representantes, né? As representantes, e se a gente não faz um debate mais de fundo mesmo sobre agenda, sobre proposta, eu acho que isso também faz falta, né? É um pouco nessa linha aí de juntar essas duas coisas que eu acho que a gente precisa atuar nessa renovação, né, que a gente tem falado. E o grande desafio, talvez, seja o confronto das ideias também, né? Que é importante, né? Lidar com os diversos, com as diferenças, com as outras histórias. Isso também precisa fazer parte, né? Dessa discussão sobre renovação, né? Sim, exatamente. Agora, essa frase que você citou, né, de que quando novas pessoas entram na política, isso abala as estruturas, é uma citação da Angela Davis, na verdade, né? Não é Sim, minha. sim. Tá? Sim, eu vi. E eu cito o nome do debate em que a Marielle estava, né, antes de ser assassinada, que chamava Mulheres Negras abalando as estruturas, né, algo nesse sentido, que é uma coisa assim muito significativa, porque realmente eu acho que ela era a pessoa que estava abalando as estruturas e conseguindo fazer essa diferença, né? Então, realmente foi uma coisa assim muito uma perda grande. significativa. Assim. E então, professora, vamos então para nossas discussões também, vão surgir algumas perguntas agora sobre a renda básica, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco o que foi esse projeto, o que é a renda básica aqui no Brasil, né? Como foi pensado esse projeto e como é que foi feito essa questão da implantação, da viabilidade, da distribuição da renda básica. Sim, então, eu sou vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica, né, que é uma organização que a gente fundou do ano passado. Na eleição, né, que a gente falou aqui, essa já tinha sido uma das minhas pautas. Quando eu falo que a gente precisa de novas pautas, de novas agendas, eu acho que a renda básica universal é uma delas. E se trata de uma renda básica garantida para todas as pessoas adultas, sem nenhuma condicionalidade, sem nenhuma especificidade. É a renda encarada como direito, ou seja, da mesma forma que as pessoas têm direito à saúde gratuita, à educação gratuita, as pessoas devem ter direito a uma renda. Né? Se a gente pensar as pessoas mais ricas, né? As pessoas que têm propriedades ou que têm renda fixa, elas, num momento de crise como esse, que agora, claro que a gente está num momento de crise aguda, terrível, mas a gente passa por muitas crises, né? O mundo atual ele é cheio de momentos de crise. Então, nesses momentos, essas pessoas que têm segurança, elas são muito privilegiadas, porque elas conseguem ter alguma tranquilidade. Se você tem um bem, se você tem casa própria, se você tem um segundo bem, então nem se fala. Se você tem salário fixo, se você tem uma aposentadoria, se você tem uma pensão, é uma tranquilidade incomensurável em relação àquelas pessoas que, se pararem de trabalhar, não têm nada. Né? Então, eu acho que isso é uma diferença muito drástica e as pessoas precisam ter, portanto, uma renda garantida como direito. Né? Não necessariamente atrelada ao emprego. Normalmente, a gente concebe a renda como produto do trabalho. Então, as pessoas trabalham e, a partir daí, tem um salário e tem uma renda.
né? Eu acho que com as mudanças estruturais do mundo do trabalho, com uma economia instável que está sempre em crise, a gente vai precisar garantir primeiro a renda. Isso não invalida depois ter que garantir também o trabalho, mas é um pouco inverter a ordem das coisas. Primeiro vem a renda, depois vem a preocupação com o trabalho, com o emprego, com, né, o que se pode conseguir a partir daí. Então, essa é a ideia da renda básica universal. A gente fundou a Rede Brasileira de Renda Básica no ano passado para ampliar essa agenda, essa pauta, para discutir com mais gente, trazer mais gente. O fundador é o Suplicy, obviamente, que já milita pela renda mínima há muito tempo, mas a gente agora quer ampliar isso, né? Então, nosso objetivo tem sido militar por essa causa da renda básica universal, incondicional, permanente. Agora, na crise, nós nos unimos com várias organizações da sociedade civil para pedir uma renda básica emergencial, justamente para que as pessoas possam ficar em casa. Não adianta você dizer para as pessoas fiquem em casa e não dar meios para que elas possam ficar em casa. Então, as pessoas precisavam dessa renda básica, então a gente juntou, foi um movimento da sociedade civil, que contou com o apoio de várias organizações, a Rede Brasileira de Renda Básica, o Nossas, a Coalizão Negra por Direitos, o INESC, o Instituto Etos. A gente se juntou, trouxe mais um monte de organizações, intelectuais, figuras públicas, vários parlamentares, os parlamentares da oposição foram essenciais, ouviram, levaram adiante o projeto. Então, foi bacana porque essa foi realmente uma conquista da sociedade civil e dos parlamentares escutando a sociedade civil. Não foi uma benesse do governo, isso é muito importante. O governo agora quer assumir. Filho bonito todo mundo quer, é um pouco o ditado, o que diz o ditado. O governo agora quer assumir a paternidade da coisa, mas não tem nada a ver. A proposta do governo era horrível, era um voucher de R$ 200. Isso foi realmente uma conquista de uma mobilização da sociedade civil. Então, já é um pouco o exemplo daquilo que eu estava falando, de novas formas de fazer política. A sociedade civil organizada em suas diversas frentes, trabalhando nas redes, trabalhando no Congresso Nacional, trabalhando com a mídia, trabalhando com intelectuais, com propostas, com novas maneiras de defender essas propostas, que eu acho que é assim que a gente vai conseguir renovar. Então, é um exemplo um pouco daquilo que eu estava falando. Interessante também a professora tocar nesse assunto da renda básica, e que é um direito de todo cidadão, e interessante também trazer a discussão dessa moralização que está por trás dessa renda básica, que a gente vê muito, é uma pauta do governo também, que se apropria de dizer, olha, o governo está sendo assistencialista demais com essas pessoas que não têm emprego, vai ficar sustentando quem não trabalha, vai, de alguma forma, gerar o que na campanha do governo passado era um comodismo na população para ficar recebendo sempre em momentos de crise essa renda básica. E isso é importante a gente também esclarecer para a sociedade que não é esse papel da renda básica, não é, de alguma forma, tratar quem recebe como uma vítima e que você precisa, de alguma forma, tratar essa ferida da sociedade, como se fosse um remédio. Sim, pois isso é um resultado da nossa sociedade desigual, de uma acumulação de capital na mão de grandes riquezas, que de alguma forma empobrecem a grande maioria da população brasileira. Não, dizer que o povo brasileiro não trabalha porque não quer é até de uma crueldade, de uma perversidade. Obviamente não é por isso. Obviamente é porque não tem emprego, porque não consegue, ou porque consegue de um modo intermitente, às vezes consegue, às vezes não consegue. Então, isso chega a ser cruel, dizer isso. Então, obviamente, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato da gente democratizar esse direito a uma renda, a um colchão de proteção, a um mínimo, a algo para começar, para garantir a sobrevivência, como muitas pessoas têm. Isso eu acho que é uma coisa importante. É mostrar que muita gente tem essa garantia, que possibilita que a pessoa enfrente uma dificuldade, um momento de crise, com alguma tranquilidade. Então, é isso que a gente precisa democratizar.
né? É democratizar uma segurança material, é democratizar uma possibilidade de atravessar momentos de crise com tranquilidade que as pessoas mais ricas têm. Né? Então, essa defesa de que a renda deve ser associada apenas ao trabalho, apenas ao emprego, é uma forma de mascarar um fato que, se a gente parar para pensar, é bastante evidente, que é o fato de que muitas pessoas mais ricas trabalham muito pouco. Né? Então, não é um simples moralismo dizer que as pessoas que ganham mais são aquelas que trabalham mais. Não é verdade. Né? Se você for pegar o quanto trabalham as pessoas mais ricas, com certeza elas trabalham muito menos do que a classe média, né? Do que a classe média baixa, então nem se fala. Né? Ou seja, se trabalhar fosse bom, rico trabalhava. Eu costumo dizer isso. Né? A gente também precisa proteger as pessoas de formas de trabalho aviltantes. Tem um autor que eu gosto muito, chamado David Graeber, que ele tem um livro chamado The Bullshit Jobs. Né? Ou seja, os trabalhos de merda. A sociedade contemporânea, ela cria, né? Ela mantém muitas vezes o nível de emprego, criando formas de trabalho de merda. Então, a renda básica é também uma maneira de empoderar para que as pessoas possam dizer não para esses trabalhos, para que as pessoas não precisem aceitar qualquer trabalho. Porque quando o trabalho é bom, as pessoas gostam de trabalhar. A gente que está, por exemplo, na academia, né? A gente que faz mestrado, doutorado, eu agora sou professora universitária, a gente não gosta? Eu adoro o meu trabalho. Eu não preciso de nada para trabalhar. Porque eu amo o meu trabalho é pensar, meu trabalho é ler, escrever, é dar aula, é orientar aluno, é dar aula na pós-graduação. Então, se todo mundo tiver um trabalho interessante, obviamente as pessoas gostam de trabalhar. Né? Aqueles que têm trabalhos desinteressantes, maçantes, aviltantes, têm que ganhar muito bem para poder valer a pena isso. Né? Porque não tem por que umas pessoas serem aviltadas e outras não. Então, a renda básica é partir desse princípio, né? De que as pessoas precisam ter uma segurança, uma renda como direito, para que elas possam associar a sobrevivência não a um emprego, muito menos a qualquer emprego, né? E sim a um direito garantido, como muitas pessoas têm. Então, tem um conteúdo filosófico também, né? Interessante estar aqui, porque sempre eu falo da renda básica, aí eu tenho que fazer as contas, falar de economia, etc. Mas é bom estar aqui na filosofia. De onde vai ser retirado esses fundos, né? Para poder manter a renda básica, vai ser imposto. Eu quero deixar isso bem marcado, que a renda básica é uma filosofia, né? Justamente, de trazer mais um direito e de retirar essa carga moral que muitas vezes é associada ao trabalho. Né? A gente sabe que a filosofia também trabalha com transmutação dos valores, né? Já dizia nosso querido bigode lá, o Nietzsche. Sim. E isso é até uma questão de a gente compreender também o próprio sentido prático da equidade, né? A renda básica, ela justamente vem para mostrar o que é o prático da equidade, né? O que a gente pode entender por justiça social também, né? E eu achei interessante, claro, que dentro das proporções, quando eu estava lendo o projeto da renda básica, emergencial, no caso aqui o nosso, é que o dinheiro também vai ser destinado às mulheres que são chefes de família. Isso também muda uma outra realidade, que também é uma realidade nossa. A gente sabe que 51%, né? Agora falando em dados, professora, do IBGE, dados que eu coletei no IBGE, da precarização do trabalho, né, no Brasil, da entrada da informalidade de muitos brasileiros, 51% dos trabalhos informais são ocupados por mulheres. Né? Exato. E aí você imagina o quanto essas mulheres precisam trabalhar para poder garantir, né, a sobrevivência. E as mulheres, elas trabalham duplamente. Né? Mesmo quando elas não são chefes de família, elas já trabalham duplamente. Quando elas são chefes de família, elas trabalham triplamente, quádruplamente, né? Então a jornada é a chamada dupla jornada, tripla jornada, quádrupla jornada, que faz com que as mulheres tenham que sair para trabalhar e trabalhem em casa e cuidem dos filhos e tenham que cuidar dos filhos sozinhas muitas vezes. Então esses R$ 1.200 é um reconhecimento desse trabalho duplicado que as mulheres fazem e foi uma conquista
da nossa mobilização da sociedade civil. Os deputados inicialmente não tinham colocado isso. A sociedade civil mobilizada, com muita escuta das deputadas da oposição, as deputadas mulheres também, que levaram isso adiante e conseguiram colocar isso na lei. E foi uma coisa impressionante na nossa mobilização pela renda básica, que a escuta, a recepção dessa proposta foi muito fácil. Eu acho que isso é uma coisa importante, é uma mudança da sociedade que a gente está conquistando. Também é importante, diante de tantas derrotas, né, de tantos problemas, da gente reconhecer algumas conquistas. E esse foi um exemplo. Foi muito bem recebido logo de início essa proposta das mulheres terem a renda duplicada, né? E eu acho que hoje em dia esse movimento da renda básica ele se inspira muito também de movimentos de mulheres que sempre reivindicaram uma remuneração por esse trabalho que não é encarado como trabalho, que é o trabalho doméstico. Né? Eu gosto muito da Silvia Federici, quando ela fala sobre isso. A Silvia Federici, ela fez parte de um movimento de salários para o trabalho doméstico, que era justamente uma reivindicação de remunerar esse trabalho das mulheres, porque é um trabalho invisibilizado como trabalho. E ele é invisibilizado como trabalho pintado como afeto, como amor. Né? Ela tem um livro que ela cuidado, né? Eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Né? Então, até o próprio casamento é uma forma de tornar invisível para que não seja remunerado o trabalho da mulher. Né? Então, eu acho que os movimentos feministas, principalmente essas feministas que tentaram atualizar o marxismo para enxergar o trabalho doméstico, para enxergar o trabalho da reprodução social, foi muito inspirador nessa pauta da renda básica. E é interessante a professora tocar nesse assunto, porque muitas vezes o trabalho doméstico é muito comparado com um trabalho que não produz nada. Né? Essa ideia de remunerar pelo que produz, né? E as pessoas não têm essa noção, né? Quando foi solicitado em 2013, né? Uma das reivindicações, né? Para assinar as carteiras das domésticas, dos trabalhadores domésticos, isso faz parte também de uma história que está sendo construída e que agora a renda básica está podendo, né? Isso, mas mesmo se você pegar a definição, né, de trabalho, você tem o trabalho como produção social e o trabalho da reprodução social. Né? O trabalho da reprodução social é aquele que reproduz as condições de trabalho daquele trabalhador que vai trabalhar na produção. Então, o que essas feministas fizeram, como a Silvia Federici, foi chamar a atenção para a importância do domínio da reprodução social, que é aquele da casa, dos cuidados, né? De você criar os filhos, de você zelar pela sobrevivência e pelas condições de reprodução da força de trabalho desse trabalhador que vai para a fábrica no dia seguinte. Então, esse trabalho, ele sempre foi naturalizado, ele não foi encarado como trabalho e nunca foi colocado no centro, né, da disputa entre capital e trabalho, nem pelos marxistas. É o que mostram essas feministas que tentaram, então, estender, né, esse pensamento sobre trabalho para além do marxismo tradicional, que é a Silvia Federici, Maria Rosa Della Costa, etc., e que renovaram bastante o próprio conceito de trabalho para incluir a reprodução social como trabalho. E isso hoje é muito essencial, porque a gente está num momento histórico em que o trabalho da reprodução social ele se tornou mais importante, ele tem do que o trabalho né, produtivo ali, né, da fábrica, mas também pode ser de serviços, etc. Agora, o trabalho de cuidados, quando a gente observa o que está acontecendo com as transformações estruturais do mundo do trabalho, muitos trabalhos estão sumindo, a gente sabe, né? Com a automação, com a robotização, e o campo de trabalho que mais tem crescido é o trabalho dos cuidados. Né? Porque as pessoas adoecem mais, porque as pessoas vivem mais, porque tem mais idosos, porque tem que cuidar das crianças, enfim. E esse trabalho de cuidados, ele, em geral, é feito por mulheres, é feito no Brasil, em grande parte por mulheres negras. Né? Então, o setor de cuidados é muito essencial no mundo do trabalho hoje e é muito desvalorizado, justamente porque está associado a esses grupos da população que sempre tiveram seus trabalhos
desqualificados, mal pagos, né? Subvalorizados, subempregados. Então, é muito essencial essa discussão sobre reprodução social e eu acho que a discussão sobre mulheres negras, né, entra muito nesse campo. É um campo em que a gente consegue juntar a questão, né, das feministas, a questão dos movimentos antirracistas, com a pauta econômica, com a pauta de direitos, com a pauta de trabalho. Eu acho que nesse domínio da reprodução social a gente consegue fazer isso, que é um desafio, né? Justamente para ir além da representatividade. Representatividade é importante, mas eu acho que é pouco para a gente pensar essa reputação da política. Tem uma pergunta aqui, professora, que foi feita entre as pessoas que estão participando da nossa live, é que onde é que fica as instituições nesse momento da política, né? Cabe às instituições serem ainda o lugar de salvação para que essas políticas como renda básica, como políticas que valorizem o trabalho, elas ainda tenham um lugar de pauta, né? As nossas instituições hoje, o que elas representam na sua perspectiva? Quais instituições? Os partidos? As instituições, partidos, as instituições como Congresso, como a Justiça, né? Porque essas instituições elas são machistas, racistas, classistas dentro das estruturas que nós temos hoje, né? Praticamente da nossa sociedade. Cabe ainda deixar também essas instituições como guardiã desse lugar, né? De tocar essas políticas. Como é que a senhora pensa isso? Não, eu acho que essas instituições elas têm que ser democratizadas, né? Elas têm que ter mais participação, elas têm que se renovar com novos quadros, com novas lideranças, com pessoas que venham de outros lugares, né? Que tragam outras histórias. Eu acho que elas precisam se renovar. Mas nesse momento da história do Brasil, principalmente, com um governo completamente desqualificado e, né, negacionista, anti-ciência e antissistema, que quer destruir muito mais do que construir, a gente está vendo também o quão importantes são as instituições, né? Eu acho que, nesse momento, tem instituições da democracia brasileira que estão funcionando pouco, né? Não de uma maneira ideal, mas que estão conseguindo conter, de certa forma, as atrocidades, as loucuras desse governo aí. Então, eu acho que, nesse momento da pandemia, por exemplo, a gente tem visto uma atuação de alguns governadores que, né, com os quais eu discordo completamente em políticas, em outras políticas, em políticas de segurança, em políticas econômicas, mas em relação à pandemia, estão, né, minimamente corretas, segundo a Organização Mundial de Saúde, etc. Então, a gente está vendo também que as instituições elas são importantes, né? No momento em que o projeto desse governo, né, alucinado, daí, terrível, é destruir as instituições, eu acho que é preciso que a gente defenda as instituições. Agora, por outro lado, defender as instituições é também fazer com que elas sejam mais fortes, né? Com que contem com mais participação, sejam mais representativas. Então, eu acho que essas duas coisas andam juntas. Também é importante falar sobre esse fortalecimento das instituições, porque elas também estão sendo repensadas, né, nesse momento, né? Quando a gente pensa, olha, vamos defender as instituições, mas o que nós vamos defender, né? Eu fico falando assim um pouco sobre a defesa da filosofia, do ensino de filosofia, né? Mas vamos repensar como é que a filosofia está chegando para a sociedade. Isso também mexe com a gente e nos pede também uma certa reflexão sobre o nosso fazer também, enquanto professores de filosofia, né? Então, mas eu acho que esse é um momento também para repensar as instituições. Sim, mas eu acho que é um momento, por exemplo, no caso da universidade, né, do que se produz de pensamento na universidade, é um momento em que também a divulgação científica, a difusão do conhecimento produzido na universidade, em todas as áreas, é muito estratégico, né? Eu acho que agora, então, com a epidemia, isso está ficando evidente, né? O quão importante é
a universidade se colocar mais nesse papel de divulgação científica, de difusão do conhecimento, de conversar com fora, de falar com a sociedade, né, de mostrar para a sociedade, de debater. Eu acho que isso, nesse momento, é muito estratégico também, né? E talvez seja por aí que a gente vai tentar renovar essas instituições acadêmicas e universitárias. Professora, a gente já está encerrando, né? Caminhando para o encerramento da nossa conversa de hoje. Eu queria que a senhora deixasse alguma mensagem aqui para o pessoal que está participando do Filósofos na Rede e deixar também o nosso agradecimento pela sua participação, sua generosidade em estar aí à frente dessas lutas, porque é importante também a gente ter pessoas, né, que são próximas, que a gente próximas são os nossos professores, as pessoas que a gente lê, as pessoas que estão na universidade, né, defendendo pautas que são tão necessárias. Isso, então, é dar força aí para o movimento de vocês também, das filósofas na rede, né? É importante esses coletivos se organizando. E também convidar para a gente continuar mobilizado por essa pauta da renda básica, né? Por enquanto a gente está conseguindo, as pessoas estão tendo dificuldade de se cadastrar, mas mal ou bem algumas já conseguiram e eu acho que vai sair para quem está dentro da lei. Agora, a gente vai precisar ampliar a renda básica. 3 meses é muito pouco. 3 meses não vai dar tempo de nada, não vai nem acabar a pandemia, que dirá recuperar a economia. Então, 3 meses é pouco. Eu queria convidar vocês para ajudarem a gente nessa pauta, né, nessa luta. A gente tem um site rendabasica.com.br. Lá tem um formulário para as pessoas se inscreverem, quem quiser continuar. Agora, o mais importante é fazer com que o dinheiro chegue nas mãos das pessoas urgentemente, que elas estão precisando muito. Mas daqui a pouco a gente vai precisar começar uma mobilização para estender a renda básica por mais tempo e torná-la permanente. Isso deixou de ser uma utopia, eu acho que essa pauta ganhou uma realidade e eu queria convidar vocês para se juntar a gente nessa luta. Muito obrigada, professora, e ficou aqui o recado dado. Quem quiser fazer parte dessa grande força, né, para ajudar a estender o prazo da renda básica, já foi dado aí o recado e a gente agradece bastante a sua participação. Obrigada, gente. Até breve. Obrigada, tchau, foi um prazer. Tchau. Tchau.